Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião de Uronco aqui do Serviço de Urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Hoje é dia 28 de setembro de 2021, 8 horas. Nossa reunião semanal às terças-feiras do nosso grupo, de 8 às 9, pontualmente, no início e no fim. Hoje, o Dr. Guilherme Litige vai apresentar um artigo que foi publicado no Journal, foi no European Urology, esse ano, um artigo de março, se eu não me engano, um artigo muito interessante, eu acho até que é o mais atual, sobre terapia direcionada à metástase, que é um tema aí quente aí dentro da uro-oncologia do câncer de próstata, né? Aí, enfim, depois estou eu, o Bruno e todo mundo aí para comentar e fazer as perguntas. Litige, o tema está contigo, a bola é sua. Beleza, boa noite a todos. Então, como aí não está passando? Às vezes vai no mouse, entendeu? Aperta o mouse aí que ele vai. Não tá indo, não. Agora foi. Bom, como o Paulo falou, né, é um trabalho que mostra num cenário bem restrito, né, como eu vou comentar, o tratamento direcionado a metástases, mais especificamente a oligometástases, né? E isso, naturalmente, que é uma busca atual, visto que o PET-PMSA está detectando mais precocemente, né, esses estados oligometastáticos. E aí tem-se, né, a testar a hipótese, né, tem benefício tratar essas oligometástases, né? E especialmente nesse estudo, ele é bem restrito no universo de pacientes, que eu vou detalhar mais à frente. E aí eu tive essa ideia de trabalhar assim para todos entenderem uma situação. Quem são esses pacientes? Qual é o universo de pacientes que esse estudo vai tratar agora? Aí imagina que você está lá no ambulatório, chega o seu José lá, de 60 anos, ele tem uma história de prostatectomia radical em 2018, né? Era um Gleason 7, 3+4. Todos esses dados aqui que eu vou falar são dados que se encaixam no paciente que vai ser estudado, né? Ele tinha um PSA de 6,5 e tal, era um PT2. O PSA pós-operatório estava zerado. A sequência de PSAs dele nos retornos foram esses aí que vocês estão vendo. E chegou a 0,015, 0,23, aí o residente já queria indicar a radioterapia, pediu mais um, veio 0,37, indicou a radioterapia com hormonoterapia, isso em 2019. Ou seja, ele fez nesse ponto aí o tratamento máximo da doença localizada, né? O PSA pós-radioterapia veio 0,2, o NADI foi 0,14, até que começou a subir, 0,24, 0,4, 1,6. E aí, esse é um momento, então, que o paciente foi reestadiado, né? Em busca de... A gente tem o paciente foi reestadiado, veio com exames convencionais que nós temos lá no ambulatório, que a gente mais usa normais, né? E um PSA de 2,5, ou seja, continuou subindo. Então, esse é um momento em que a maioria dos serviços não tem o que fazer, porque você está vendo o PSA subindo na sua cara, os exames estão normais, e aí? Você não vai bloquear o paciente, né? Mas você não está vendo metástase. Então, esse é um momento que a gente poderia até pedir uma ressonância de corpo inteiro, mas o que todos querem pedir nesse momento, acredito, seja um PET. E aí, vamos supor que você pede um PET, vem isso, uma recorrência única de um linfonodo, né? Então, esse é o paciente que nós estamos tratando aqui agora. É um paciente de câncer de próstata oligometastático recorrente, né? Faz sentido irradiar só essa área aí? E outra, é uma detecção precoce nesse momento, né? O PSA está baixo, está de 2,5, né? Faz sentido tratar esse paciente, né? Então, aí eu vou desenvolver em cima, feito isso, em cima dessa ideia. Deixa eu só fechar isso aqui. Beleza. Eisenbaum, na introdução, ele coloca que Eisenbaum e Hellman, em seu postulado original, sugere a existência de um estado intermediário entre o câncer localizado e o generalizado, que já havia essa ideia, né, de que existe um paciente que está ali no meio do caminho,
né? Então, cria essa pergunta: existe potencial de cura para o tratamento local direcionado à metástase, né, que é a MDT? No entanto, há evidências escassas de que os pacientes com oligometástases, né, atualmente, podem alcançar um estado de que ele coloca como no evidence disease, né? Nenhuma evidência de doença, apenas com terapias ablativas, um passo que seria necessário para a cura. Então, é isso que vai ser testado aí, né? Nós vamos conseguir encontrar esse estado de, né, não evidência de doença, né, apenas com a terapia ablativa. A eficácia do tratamento direcionado a metástases, no tratamento dessas oligometástases com injeções curativas, é limitada pela incapacidade de identificar os focos metastáticos. Naturalmente que essa limitação ela vem mudando, né, com o PET. O PET, se for ver, ele é muito recente, né? Antigamente o sujeito não tinha o que fazer nesse momento. O câncer de próstata, entretanto, ele está favorecido para testar essa hipótese, né? Se vale a pena fazer isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele tem um PSA. Né? Se você for parar para pensar, outros cânceres não têm esse biomarcador como o nosso, né? Vamos dizer assim, que eles gostariam de ter, né? E nós temos, né? Uma metástase única, você já é capaz de, sem mesmo pedir um exame, presumir com certo grau de assertividade de que aquele paciente tem uma metástase. Né? E, em segundo lugar, os melhoramentos da imagem. Né? Antigamente, a gente tinha só a tomografia, a cintilografia, agora a gente tem o PET, a tomografia e a ressonância. Né? Evidências baseadas em imagens sugerem a existência de um estado oligorrecorrente de câncer de próstata. Então, como se fosse assim um novo estado assim que a gente está falando, uma nova palavra, né? Porque o câncer de próstata, né? Ele tem como o professor fala, né? Tem a lebre, tem o leão lá, tem o que corre rápido, tem vários estágios, apesar de ter o mesmo nome, câncer de próstata. Nós estaríamos, então, diante de um estado oligorrecorrente de câncer de próstata, em que as condutas mudariam, né? 3 ensaios prospectivos de fase 1 e 2 demonstraram a segurança das abordagens dessa técnica, né, direcionada a metástases, nesse cenário e sua eficácia em retardar a terapia hormonal. O que não está se falando em ganho de sobrevida, mas, poxa, você liberar o sujeito, o paciente, de ter um bloqueio hormonal, já é, sim, um ganho. Né? O estudo, então, em questão é um estudo prospectivo de fase 2 e braço único, né? Vai ser melhor detalhado adiante, um cenário clínico bem definido. É bem restrito, se você for ver, em relação, inclusive, comparando com os outros trabalhos, né? Como inclusive, isso até, por um lado, é ruim, né? Porque você restringe o N e você também, apesar de embasar melhor a evidência, você não pode extrapolar ela para outras situações, né? Um exemplo, assim, eu lembro de uma situação que uma vez o vinho, uma taça de vinho, tirou esse negócio, né? Uma taça de vinho fazia bem para o coração. Aí começaram a falar que beber muito vinho fazia bem para o coração e que beber suco de uva era bom. Não. O que era bom era beber uma taça de vinho à noite. Não era beber 2 taças de vinho, nem beber uma taça de vinho branco, nem beber vinho de manhã, entendeu? Era uma taça de vinho tinto à noite. Então, assim, o ruim de você restringir o trabalho é isso, né? Que a sua evidência ela fica restrita àquele universo de pacientes. Você pode fazer hipóteses só em cima disso. Então, o PSA crescente após as terapias locais máximas, ou seja, o paciente fez radioterapia, fez prostatectomia radical, fez radioterapia e um PSA crescente logo no início, o estagiamento convencional negativo, ou seja, tomografia e cintilografia negativas, que é o que a gente tem hoje, e antes de usar qualquer bloqueio hormonal, né, hormonoterapia ou outras, enfim, quimioterapias. Então, a hipótese levantada foi que o PET ele permite a localização precoce dessas metástases, revelando um novo estado oligorrecorrente, definido molecularmente. Então, assim, um novo entendimento
da identificação dessas oligometástases, né? Que pode ser favorável a essa técnica em que você direciona o tratamento às metástases. Pacientes e métodos. Então, como já dito, um estudo de fase 2, de braço único e de uma única instituição. Quem são os pacientes elegíveis? Pacientes submetidos à terapia local máxima, ou seja, prostatectomia radical, radioterapia. Pacientes que tiveram 3 aumentos consecutivos do PSA, como no exemplo ali que eu dei, né? O PSA, ele, no momento da inscrição lá, ele tem que estar entre 0,4 e 3. Esse foi o critério adotado, considerado precoce e com naturalmente testosterona normal, né? Ou seja, não pode estar bloqueado, né, nesse estudo. E um tratamento convencional negativo, tomografia e cintilografia negativa, e nenhuma terapia hormonal prévia, à exceção de na situação que você fez a radioterapia pós-operatória, né, na recidiva, e você fez ela por menos de 1 ano, você fez 6 meses, por exemplo, aí o paciente pode entrar no estudo, mas tem que estar com a testosterona normal. Esse cenário está dentro das diretrizes atuais, onde nenhuma recomendação favorece o início da hormonioterapia e também não está autorizado pelas diretrizes a você fazer hormonioterapia bloqueio intermitente. Ou seja, você está no meio de um caminho ali que você já passou da doença localizada, mas você também já não está na doença metastática. Esse é o meio do caminho aí que a gente está trabalhando, né? Critérios de exclusão, uso prévio de hormonioterapia, químio e contraindicações à ressonância, enfim. Então, o estudo começou com 87 pacientes, como está escrito lá, avaliados para elegibilidade, né? Desses 87, 15 foram excluídos por não atenderem aos critérios de elegibilidade, sobraram 72, e aí foram excluídos 16 que foram negativos para o PET, 12 que tinham polimetástase, e essa é outra coisa meio negativa no estudo, ele não define bem o que é oligometástase pelo estudo, mas dá a entender que são no máximo 5. Mas vamos lá. Recorrência no leito prostático, e critério médico. Enfim, aí foram alocados para intervenção, né? 37 pacientes. Como foi feita a terapia, o tratamento direcionado à recidiva, à oligometástase? Com radioterapia estereotática e cirurgia, ou seja, linfadenectomia. Naquele caso lá que eu botei do exemplo, poderia ser uma linfadenectomia, né? Então, 10 fizeram linfadenectomia e 27 radioterapia estereotática. Não houve nenhuma perda durante o exame, durante o estudo. Aí foram analisados 37 pacientes. Um N pequeno, mas também que não daria para ser muito maior que isso, né? Todos os pacientes foram submetidos ao PET, não foi imposta uma definição a priori, número de lesões, né? Isso que eu já comentei, mas na análise dá para ver que havia no máximo 5 lesões, então esse foi o termo, o critério a definir como oligometástase, né? A escolha de cirurgia ou radioterapia estereotática ficou a critério do médico e do paciente, não foi cego isso. Eu deixei isso aqui, não vou nem ler isso, porque eu achei que esqueci lá, rapaz, o homem lá da radioterapia, Tarcísio, podia estar aqui, enfim. É o que foi usado lá como técnica de ablação, radioablação. E um novo PET com 4 meses também foi permitido, com 4 meses foi feito pós o MDT, né, que é o tratamento direcionado às metástases. Caso novas lesões existissem, foi permitido uma segunda radioterapia, mas não cirurgia, só radioterapia. Resultados. O estudo teve 2 objetivos principais e ligados. O primeiro foi diagnóstico, né? Determinar se o PET poderia identificar a doença oligorrecorrente precoce. O primeiro objetivo do diagnóstico. Os endpoints foram taxas de detecção e padrões de recorrência no PET. O segundo objetivo foi terapêutico. Um está ligado no outro, né? Só pode tratar o que você vê, né? O endpoint primário foi resposta bioquímica, declínio do PSA
em relação à linha de base pré-tratamento, né? Então, cada um tinha uma linha de base, e isso foi comparado com ele mesmo, né? Vamos dizer assim. E as respostas parciais, né? A resposta completa seria um declínio de 100%. Vamos supor, o sujeito tinha um PSA de 3 e ele zerou, né? Um declínio de 100%. Uma resposta parcial seria um declínio do PSA entre 50 e 100. Vamos supor, ele tinha um PSA de 3 e caiu para 1,5, né? Caiu para 1, por exemplo. É uma resposta parcial, que ele considerou como uma resposta ok, né? Entre 0 e 50, aí não. Isso foi um critério arbitrário, né? Os endpoints secundários foram toxicidade, avaliação da toxicidade, né, da terapia, a progressão do PSA, que foi definido como 2 aumentos consecutivos, acima da linha de base, né, o mesmo termo, o mesmo critério utilizado, e a sobrevida sem hormonioterapia após o tratamento direcionado às metástases, né? Naturalmente, que o estudo ele foi um estudo de 2 anos, não pode ir muito além dos endpoints desse tipo, você não pode avaliar aí sobrevida livre de sobrevida global, por exemplo, né? Então, fica restrito aí mais aos principais, que é a resposta bioquímica, né? O quanto que diminui o PSA e a sobrevida ganha, né? O quanto que você pode atrasar o início do bloqueio hormonal, que é um ganho. Então, o estudo se deu entre maio de 2017 e julho de 2019, quase 2 anos. Não, mais de 2 anos, um pouquinho mais. Foram avaliados 87 pacientes para elegibilidade. Como eu já disse, né, 72 foram inscritos e submetidos ao PET. E aí teve aquela divisão, né? Uns fizeram a cirurgia e outros a radioterapia estereotática. A taxa global de detecção do PET foi de 78, né, muito acima dos exames convencionais que nós temos, né? E essa é o que resume muitos dos resultados. Vou destacar aqui algumas coisas que eu achei relevante. Por exemplo, todos esses resultados que a gente vai falar, deixa eu ver se está marcando aqui, tá? A gente marca texto. A gente está falando, por exemplo, a maioria dos pacientes são um Gleason 7, né? Eu acho sempre importante definir isso, porque a gente fica extrapolando os resultados, mas calma aí, esses resultados são para esse universo de pacientes, né? Gleason 7, a maioria era risco intermediário ou alto, naturalmente, né? Se tinham metástases, é natural que seja. A maioria era N0, né? Aqui, 79% era N0. E interessante notar aqui que 73% eram PT3 já, né? Além disso, o número de metástases, a maioria, 50%, né, era uma só. Esse que eu falei, ele considerou até 5 metástases aqui, ó, que foi 8%. Não foi a maioria, mas é o que ele considerou como oligometástase. E a maioria foi metástase linfonodal. Uma minoria aqui foi metástase óssea, que foi 8%. Né? Então, esses são os dados. Agora, como é que eu volto aqui? Acho que é aqui. Isso. Vou botar isso aqui. Pronto. Pronto. Essa tabela aí, ela mostra cada coluninha dessa aqui representa um paciente. Se você somar ela, dá 37. Né? Esses em azul aqui foram 8 pacientes. Foram os que tiveram resposta completa, ou seja, o PSA ficou indetectável, né? E o que ele considerou como resposta, obtiveram resposta bioquímica, foram desse verde para cá, ou seja, 60%. O que ele considerou como critério arbitrário foi que 60% obtiveram resposta, mas que, na verdade, agora sim, desses 8 aqui, que tiveram, essa aqui é resposta máxima, não significa que ele ficou nessa resposta. Ele pode ter mudado, né?
Por exemplo, desses 8 aqui, só 6 permaneceram até o final do estudo com PSA indetectável, né? E isso se deu num espaço de 7 meses, eles já perderam essa não detecção, né, no exame. Então, o que restringiu mais ainda, né? Vamos lá. Que ele classificou como novo desse disease mesmo, foi apenas 6 pacientes. Como é que eu passo aqui? Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra a evolução no tempo de cada paciente. Por exemplo, esse aqui, ó, esse paciente aqui de cima, ele teve uma resposta completa e permaneceu de ponta a ponta no estudo assim. Já esse aqui foi um paciente que começou bem, com uma resposta parcial, e depois com uma resposta mínima, ficou amarelo, né? Esse ficou sempre com uma resposta, enfim. E dá para ver também por essa... Já dá para fazer uma crítica aqui ao estudo, que o acompanhamento desses pacientes ele foi curto, né? Tem paciente aqui que não ficou nem 4 meses, ó, entendeu? Então, isso ainda pode piorar essa resposta parcial aqui, vamos dizer, e não se sabe o que vai acontecer com esse paciente aqui depois de 3, 4 anos, né? Apenas sustenta a hipótese, né? Mas ainda falta bastante. Mostra aqui esse gráfico de Kaplan-Meier, mostra o tempo médio para a progressão do PSA, que foi de 17 meses, né? Curto, né, no meu entendimento. Em 17 meses o PSA já estava progredindo, mas que representa, no entanto, né, um tempo livre de hormonoterapia, de bloqueio, né? Não deixa de ser um ganho, né? Toxicidade, houve toxicidade grau 2 e 3, né? Aí demonstradas, um número pequeno, apenas na parte de cirurgia. Discussão. O paradigma do tratamento atual para os pacientes com PSA crescente, após terapias locais máximas, que é o nosso caso, com a imagem convencional negativa, não é curativo. Isso nós sabemos, consiste em tratamentos sistêmicos, né? Chega um ponto que só nos resta uma crítica aos estudos que ele vai colocar mais adiante. Portanto, o tratamento ideal para esses pacientes permanece a ser definido, né? Isso quer dizer que não foi estudado ainda. Esse estudo foi enraizado, então, no princípio da detecção precoce da recidiva com intenção curativa, né? Detectando precocemente uma recidiva, né, num paciente que fez o tratamento máximo, nós podemos curar, né? Há intenção curativa na ideia, né? Então, avaliar uma nova modalidade de imagem molecular, que é o PET, para localizar o câncer de próstata cólico-recorrente, que pode ser favorável à terapia ablativa. Esse estudo constatou que o PET identificou a doença em 78% dos pacientes, como já havia mencionado, né? E a terapia fez o controle bioquímico em 60% dos pacientes. Lembrando que ele considerou que o declínios maiores que 50%, né? Para chegar a esse número de 60%. Incluindo... ele coloca aqui, no evidence disease, biochemical no evidence disease, né? Que é a resposta completa em 22%, que foram aqueles 8 pacientes. O tempo médio para a progressão do PSA foi de 7,7 meses. Surgem evidências assim substanciais para o potencial curativo nesse modo terapêutico, embora apenas uma pequena proporção dos pacientes, né? Naturalmente que isso sustenta a ideia, né? Mas não comprova, como é da natureza da ciência, né? Além disso, os achados desse estudo também fornecem dados quantitativos sobre o atraso da paliação na era do PET, né? Que foi de pelo menos 1 ano e meio. Né? Estudos anteriores de câncer prostático recorrente estabeleceram a segurança
e o papel do tratamento direcionado à metástase em atrasar o início da hormonoterapia. Esse estudo, STOMP, de fase 2, por exemplo, num contexto de câncer de próstata oligorrecorrente, comparou o MDT com a vigilância, né? E viu obteve significância estatística, né, em definir atraso significativo no início da hormonioterapia em até 8 meses, uma média de 8 meses. Estudo Popstar, estudo de fase 1, também num contexto de oligorrecorrência, né, pacientes submetidos a radioterapia estereotática, 48% livres de ADT por 2 anos. Estudo Oriole, pacientes também num contexto de doença oligorrecorrente com exames convencionais. Ele foi comparado à radioterapia estereotática com observação. Obteve redução da progressão da doença em 6 meses naqueles tratados com terapia direcionada. O mesmo estudo inclui uma investigação adicional do PET, lesões adicionais ávidas, né, não tratadas, apresentam taxas de progressão significativa maiores de 6 meses, o que é de se esperar, né? Um estudo australiano, também pacientes oligorrecorrentes identificados com PET, foram submetidos à radioterapia estereotática. Evidenciou uma sobrevida livre de doença bioquímica média de 11 meses pós-MDT. Então, todos os estudos confluindo para a mesma ideia, né? E, além disso, um estudo chinês também, que obteve uma sobrevida livre de ADT de 1 ano em até 70% dos pacientes. Diferenciais dos estudos. Em primeiro lugar, o PET, ele utiliza o PET para identificar e orientar o tratamento da doença oligorrecorrente, que traz informações sobre taxas de detecção, padrões de recidiva e desfechos clínicos. Em segundo lugar, esse estudo exigiu um estadiamento convencional negativo a fim de testar o valor do PET, ou seja, o PET ele foi comparado, né, com esses exames convencionais que deram negativo. E aí você pode fazer uma comparação, né, dele. Em terceiro lugar, esse estudo inclui apenas pacientes que possuíam terapias locais máximas e baixos valores de PSA. Resultado: aqui estaríamos investigando o ponto mais antigo, né, mais precoce, né, da evolução da oligorrecorrência, né? Porque você tratou ele máximo local e você tem o início do tratamento num valor de PSA ainda baixo, né? Então, é um ponto mais antigo do espectro não curativo, né? Porque chega um ponto que o não curativo que ele está falando é hormonoterapia, né? Então, nesse caminho, até o aumento, o início da progressão do PSA à hormonoterapia, o estudo está pegando esses pacientes no estágio mais antigo, no estágio mais precoce. Isso contrasta com a variabilidade dos outros estudos, né? Que todos esses outros estudos apresentavam doença recorrente apenas após a radioterapia, e não a radioterapia pós-cirurgia, né? Então, são universos diferentes. Em quarto lugar, o início da terapia de resgate entre os estudos carece de padronização, desafiando ainda mais, né? Você não consegue comparar os estudos. Por último, todos os estudos foram semelhantes no uso do tratamento direcionado, sozinho, sem o uso combinado de ADT. Aí fica a pergunta, né? Se a gente combinar com ADT, a terapia direcionada à metástase mais ADT, o que nós teremos? Quais são as limitações? O tamanho da amostra é pequeno, né? As conclusões não devem ser extrapoladas para pacientes com PSA crescente apenas pós-radioterapia, né? Estou dizendo aqui aqueles pacientes que não fizeram a prostatectomia radical. Esse é outro cenário, você pode fazer uma hipótese, mas não pode extrapolar o resultado, né? Porque nesse cenário aí, o tratamento ainda seria com intenções curativas, né? Ou pacientes com câncer de próstata oligometastásico de novo. É um paciente que, de modo algum, né? O paciente já se apresenta com metástase, outro paciente. E o desenho não randomizado de um braço único, né? Naturalmente,
braço único enfraquece o estudo. Por último, esse estudo empregou como endpoint a Biochemical No Evidence Disease, né, que é a não evidência de doença bioquímica, né, do PSA. Alcançar o BNID não é igual a cura, mas representa um passo necessário para ela. Ele está puxando a sardinha para o estudo dele, né? Particularmente em pacientes que anteriormente foram submetidos aos locais máximos e tenham câncer óleo recorrente detectado via PSA sem a confusão da supressão da testosterona. Né? Essa é uma coisa que é aquela coisa, você não consegue extrapolar, mas pelo menos você tem uma evidência mais sólida, né? Porque não ficou aquela confusão de ter a supressão da testosterona. No entanto, são necessários acompanhamentos prolongados e estudos posteriores. O estudo levanta a evidência para o debate contínuo sobre a existência de um estado óligo-recorrente de câncer de próstata óligo-recorrente curável, né? Servem de base para estudos subsequentes, com o objetivo de expandir o arsenal terapêutico para homens com câncer de próstata óligo-recorrente que são considerados incuráveis pelo status quo atual. Por exemplo, explorando o papel combinado do ADT, da terapia de deprivação hormonal, e a terapia direcionada a metástases. Então, assim, é um estudo, um N pequeno, né? Mas que, por ter restringido e ter essas particularidades, né, na intenção de buscar a intenção de cura num estágio precoce da metástase, né, no caso da oligorrecorrência, ainda com PSA ainda baixo, é um estudo que mostra, faz acreditar, né, que faz sentido continuar nessa busca, até porque as técnicas de detecção precoce podem melhorar, né, enfim, e também pode melhorar a forma de tratar, né, a radioterapia, enfim. Então, eu acho que a mensagem principal é essa, que faz sentido, né, você tentar pegar esses pacientes num estágio precoce e, naturalmente, que não tem... Esse é o problema do câncer de próstata, né? Você não consegue... Você analisar a sobrevida é difícil, né? Porque ele tem que durar muito tempo o estudo, né? Aí, quando chega no final do estudo, você já descobriu outras drogas, o estudo ficou até obsoleto. E eu acho que era isso. É isso aí, pessoal. Obrigado. Muito bom, Litig. Estou com o Bruno aqui. Antes de passar a palavra para o Bruno, que eu quero certamente ouvir os comentários dele, primeiro eu queria, Litig, te parabenizar pela apresentação. Não só pela apresentação, eu também queria te parabenizar por toda a sua participação aqui na nossa reunião. Uma pena que o Fernando não está aqui também para poder falar, entendeu? Essa nossa reunião aqui a gente faz semanalmente, né? Começou em junho do ano passado, série R1, né? E é uma reunião que a gente tem por objetivo, né, sempre pegar pequenos aspectos da uro-oncologia, hoje, por exemplo, o MDT, né, e tentar encontrar a melhor evidência e trazer algumas informações que a gente possa levar para a nossa prática diária, né? É uma reunião curta de 1 hora, mas que a gente tenta sempre, mediante esses estudos que muitas vezes são confusos, que na maior parte das vezes até algumas pessoas tentam dificultar nosso pensamento, trazer informações que a gente leve para a nossa prática e algumas informações que a gente leve para casa, que eu sempre falo isso. E você, Litig, você tem sido sempre uma pessoa que foi sempre muito presente, desde o R1, né? Eu acho que talvez outros residentes possam ter vergonha de estar perguntando, e eu posso te dizer com a maior tranquilidade, né? Certos assuntos, por exemplo, esse MDT, aqui ninguém tem como dizer a verdade. Assim, não existe a verdade absoluta. Se você estudar, se você ler, por exemplo, esses estudos que você citou, o STOMP, o Oriole, né, tem o SBR Comet, o SABR Comet que não foi falado, né?
são os estudos fase 2 que versam sobre esse tema, MDT. Se a pessoa lê isso, estudar, ela vai saber mais do que todo mundo aqui. Vai saber mais do que eu e Bruno aqui vamos comentar, porque são conhecimentos que estão em formação, né? Não existe uma verdade absoluta. E você sempre foi presente aí nas reuniões, perguntando, comentando e fazendo comentários sempre muito pertinentes. E hoje, na sua apresentação, você apenas demonstrou isso que você já vem trazendo aí. Eu já te conheço já há muito tempo, você foi no interno, né? A gente foi... O litígio foi interno. Todo mundo sabe, né? O Bruno talvez não saiba. O litígio foi interno. Ele foi interno lá da UERJ. Eu era residente, ele interno, e ele foi para o Nordeste, começou a trabalhar, e depois fez residência, e aí voltou, e voltou com muita garra aí para poder agarrar. Certamente é muito inteligente, porque passou na UERJ. A UERJ hoje, segundo falaram, né, uma das residências mais concorridas aí, ninguém larga a vaga, né? E voltou com gás total e participação plena, né? Já no R1. Então, eu queria mesmo, Litígio, te falar isso aí, porque isso é importante, tá? Parabéns mesmo, assim. É boa. Pena que o Fernando não está aqui para poder comentar também sobre isso. Valeu, professor. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Bom. Sobre o tema e o artigo, é um artigo extremamente... o artigo é muito bom, assim. A gente pode parecer que é um artigo incompleto, né? Mas se você for parar para analisar, esses três, que você citou um deles, eu acho que é fase 1, se eu não me engano, né? Mas existem 2 artigos muito famosos que falam sobre isso, que é o Stomp e o Orioli. Isso aí todo mundo mais ou menos sabe sobre eles, né? Só que, o que acontece? O Stomp, eu até anotei aqui, né? O Stomp e o Orioli, o Orioli usou PET-PSMA, tá? O Stomp e o SBR Comet não usou. Então, esse é um dos comentários, tá? Esse é um primeiro ponto a ser considerado, tá? Todos os estudos fase 2, N similar, N em torno de 50, 30, 40, todos esses estudos, é fase 2, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, esse estudo ele traz um detalhe um pouco mais interessante, né, que eu acho que é uma mensagem que a gente precisa ter também. Existem 3 tipos de metástases, né? Metástase linfonodal, né, metástase óssea e metástase visceral. Essa é a ordem assim, do melhor para o pior, né? Metástase linfonodal, óssea e metástase visceral. E eu até poderia dividir a metástase linfonodal em metástase linfonodal pélvica ou extrapélvica. Em tese, né, dentro da urologia da próstata, a pelve ainda é o arcabouço de tratamento de doença localizada. Seria o locorregional, doença localmente invasiva, né? Então, esse estudo, além dele ser feito todo com PET, aí, um outro comentário, não é PET galho, né? Semana que vem vai ter o Zé Leite para comentar para a gente até pode perguntar se há diferença no PET fluoreto versus PET galho, são dúvidas que a gente tem, né? Mas esse foi sobre PET PSMA, né? E esses pacientes, a imensa maioria deles, se eu não me engano, dos 37, eu acho que 35 era com metástase linfonodal. Eu só não consegui descobrir se era pélvico ou extrapélvico a proporção. Acho que ele não citou isso no artigo. São coisas bem diferentes, né? A metástase linfonodal é diferente de metástase óssea, que é diferente de metástase visceral, né? E pélvica seria o melhor dos cenários, né? Dentro da discussão MDT, a gente precisa ter em mente também que existem 2 coisas no cenário MDT. Linfadenectomia de resgate, que nesse caso não foi falado. Eu não sei se eles foram tratados com linfadenectomia de resgate, eu acho que foi com radioterapia e SBRT, todos, né? Eu acho que não foi feito linfadenectomia de resgate. Não, foi feito linfadenectomia. Foi feito, né? Feito. E SBRT, né? SBRT. Então, o cenário MDT é maior, que engloba linfadenectomia de resgate e engloba SBRT. Linfadenectomia de resgate, óbvio, para linfonodo, pélvico, porque a gente desconhece
estudos com nível de evidência para linfadenectomia retroperitoneal. Né? A gente, quando fala linfadenectomia de resgate, é linfadenectomia pélvica. E SBRT pode ser, sim, tanto linfonodal quanto óssea. E, claro, o estudo, na verdade, o título do estudo é meio um marketing, né? Curativo, intenção curativa. Aí chama atenção, né? Porque intenção curativa, então vamos ler esse artigo. Será que eles chegaram a esse resultado? Eles não chegaram a esse resultado, né? Eu não sei se o Bruno acredita nesse resultado. Mas existem resultados intermediários, né? Porque existe a doença localizada, como você muito bem falou, e existe a doença metastática, disseminada, né? Mas existe um intermediário, que é esse paciente, que, como você muito bem falou, Litig, não é o metastático de novo. O metastático de novo, ainda que seja ao PET, ele já se apresenta com a metástase. Esse é o óligo recorrente. Ele faz um tratamento para doença localizada, seja com cirurgia, seja com radioterapia. Eu não sei se o hormônio era permitido, num resgate com hormônio, não sei. Mas ele já estava livre de hormonioterapia. Então, ele é um doente que ele recorre, né? E uma coisa muito interessante que você falou ali, eu não sei se foi na sua discussão, é o seguinte: você trata esse paciente, né? E você não tem o fator confundidor da hormonioterapia, né? A hormonioterapia confunde a gente. Eu até estava conversando isso com o Bruno. A gente tem alguns cenários do câncer de próstata que a gente aceita o PSA ficar subindo, né? O paciente está tratando com rádio, o paciente que está fazendo um novo antiandrogênio, um cenário M0 resistente à castração. Mas a gente sabe, como você bem falou, o PSA é um marcador tumoral, se é produzido na próstata / tumor. E se ele está subindo, a doença está progredindo bioquimicamente, né? E se você trata um doente desse, uma oligometástase, seja linfonodal ou óssea, e baixa o PSA, como você falou na sua conclusão, esse pode não ser um endpoint que a gente queira, mas é um pré-requisito para a gente considerar, assim, que a gente pode ter a possibilidade, quem sabe, de tratar esse doente com intenção curativa. Então, eu continuo achando, né, que certos pacientes, né, vale a pena, eventualmente, a gente tratar sem bloqueio hormonal para testar, ver o que acontece. E muitas das vezes, se você for analisar os estudos de linfadenectomia de resgate e esses fase 2, esse paciente fica livre de bloqueio por 1 ano, em média, mais ou menos, né? A maior parte deles, dependendo se é ósseo, linfonodal. E isso é um marcador, assim, né? A gente tem uma sobrevida livre de bloqueio hormonal, mas eles acabam recorrendo, né? Alguns doentes com metástase linfonodal são tratados e ficam, né? A maior série sobre linfadenectomia de resgate é a série do Brigante, e ele tem pacientes em torno aí de 20% que ficaram livres de bloqueio hormonal e são acompanhados aí a longo prazo. Ele publicou isso, inclusive, ano passado, a série de 10 anos de acompanhamento. Alberto Brigante, que é a maior casuística de linfadenectomia. E, assim, tem vários comentários, eu vou passar a palavra para o Bruno, por causa do horário. E um outro ponto que é interessante a gente falar também é que tudo isso que a gente discutiu é no cenário hormônio sensível, né? Então, se é controverso no cenário hormônio sensível, imagina no cenário hormônio refratário, né? Então, eu acho super válido. Quem estava naquela reunião que o professor Miguel Cirurgi estava presente, eu fiz essa pergunta para ele, e ele, óbvio, muito estudioso sobre isso, ele falou assim: eu sou simpático a esse tipo de tratamento, e a simpatia a esse tratamento que ele tinha era exatamente nesse cenário, óligo recorrente, né? E no cenário hormônio sensível, né? Então, é muito importante, quando a gente estiver com esse paciente, no cenário SUS, a gente não faz esses tratamentos, não existe, é uma realidade que a gente não tem, mas no cenário privado isso é feito cada vez mais, né? É a gente ser honesto com nossos pacientes e explicar os benefícios, potenciais benefícios e riscos que ele vai estar associado, a toxicidade do tratamento. E, enfim, é algo que é feito, é possível e, enfim, tem as pessoas que tratam isso aí, os radio-oncologistas, nós cirurgiões da linfadenectomia de resgate, temos que ter muitas
muita cautela na hora de conversar isso com o paciente e alinhar aquela velha conversa, né? Alinhar a expectativa e possibilidades de tratamento com o paciente. A gente precisa alinhar essas questões todas. Mas é isso, passar para o Bruno aí comentar e também para os residentes que quiserem fazer perguntas, né? Primeiro, elogiar aí a apresentação do Guilherme, cara, foi excelente, Guilherme. Aliás, as apresentações dos residentes são de alto nível, cara, a gente aprende muito aí, o pessoal faz uma apresentação com muito cuidado, todos, né? Não posso nem elogiar só o Guilherme, porque todas as apresentações foram muito boas. E esse assunto é um assunto que é uma pena a gente não ter o Tarcísio aqui, não ter um radio-oncologista para comentar, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que ter em mente quando a gente vê esses pacientes? A gente tem que sentar e conversar com a equipe, né? Conversar, acho que, com o radio-oncologista, discutir o caso. E até o Tarcísio acabou de tratar um paciente meu, um médico que eu acompanho, que é até ginecologista, que fez uma oligorrecorrência, uma lesão única pelo PET-PSMA, se não me engano, a lesão foi em L2, foi até lesão óssea, não foi nodal, mas era uma lesão única, tudo o restante do PET negativo, só essa captação, e o Tarcísio, eu conversei com ele, discuti o caso, e, enfim, ele fez o tratamento desse paciente, foi agora, bem recente até. Seria até um caso interessante para ilustrar aí, se tivesse com as imagens aqui, tivesse o Tarcísio, ia ser interessante. E eu acho que é muito importante hoje, né, embora a gente tenha, né, uma evidência ainda que é baseada em estudos de fase 2, isso, assim, o ideal seria isso ser validado com estudos prospectivos com um número maior de pacientes e tal, mas eu acho que a gente não vai ter isso, né? Eu acho que até isso aí vai se misturar talvez com outros estudos, a gente vai fazer MDT associado a protocolos com ADT, talvez aí com intuito curativo mesmo, né? Com ADT mais a abiraterona, mais, enfim, a gente vai associar um monte de tratamento por um tempo e MDT. Depois vai interromper tudo. Eu acho que o futuro é isso, se a gente pensar em cura. E talvez não fazer MDT isolado para ver se a gente está tendo sucesso. Dá para entender que esses estudos iniciais que estão gerando hipóteses tem que ser sem ADT, senão a gente não sabe o que está fazendo. Né? Mas talvez para pensar em cura, eu acho que a gente teria que jogar todas as cartas na mesa. A gente teria que pegar hoje, o Salutiano estava até comentando comigo, eu acabei de olhar depois até do comentário aí do Salutiano do resultado no ESMO, dos estudos, né, do PIS e tal, e vendo cada vez a gente associa mais, né, a gente está associando mais, agora só a docetaxel não é suficiente, vamos associar a bilaterona também, mais o ADT, então assim, no cenário de doença hormônio sensível, e enfim, será que tiver uma metástase única, não vale a pena fazer o MDT e depois parar tudo depois de um tempo? Enfim, e ver se esse paciente ficou curado? Eu não sei, eu acho até que quando a gente pensa em cura, talvez o MDT isolado não seja a resposta, entendeu? Eu acho que a gente não está jogando todas as cartas quando a gente faz só MDT. Eu acho que esses estudos são os estudos iniciais para a prova de conceito, de que a gente pode retardar, né, aumentar o intervalo livre de ADT, a gente pode talvez ter outros endpoints intermediários, e talvez a gente possa pensar numa coisa mais ambiciosa para o futuro, né? E fazer estudos maiores, prospectivos, e aí pensando mesmo em ver sobrevida mesmo. Né? Esse vai ser um endpoint que vai mudar a conduta realmente de forma definitiva, mas isso já vem sendo usado, né? Como você estava comentando, né, Salutiano, a gente vem indicando, vem conversando com os radio-oncologistas, e isso vem sendo usado na prática, mas tem que alinhar com o paciente a expectativa, sim. Esse paciente, por sinal, que eu comentei agora, ele já teve uma resposta boa do PSA e está tendo uma queda acentuada do PSA, o PSA dele era baixo, mas está sem ADT, né? A gente está acompanhando a curva de queda do PSA dele e está evoluindo bem, né? Vamos ver como é que depois eu dou um retorno aí da evolução, né, desse paciente. Mas são estudos, como você tinha demonstrado, né, Guilherme? Estudos de fase 2, né? Oriole, Stomp, você tinha comentado aí que está na discussão desse estudo. Acho que não é robusta a evidência, né? E aí eu posso colocar um outro aspecto aqui. Vocês estão usando a radioterapia aí já num outro cenário, né? Aqui na cenário de doença metastática de novo. Vocês têm indicado radioterapia para próstata nesse cenário? O paciente chega para vocês com doença metastática, pouca doença, oligometastática também, de novo, baseado naqueles dados do Stampede. Vocês chegaram a pensar em indicar a Salutiano para algum paciente? Vocês têm pensado nessa possibilidade? Também é cenário de doença oligometastática, mas um outro cenário, né? Então, Bruno, a gente tem indicado sim, né?
isso aí, a gente tem usado esses dados do Stampede mesmo lá na UERJ, isso a gente tem feito. Isso a gente tem feito mesmo, assim, né? Aqueles critérios lá do Charter de Stampede, né? Charter, isso. De baixo volume, né? Isso os residentes sabem, assim, já muito bem. E a gente tem feito, sim. A gente tem feito. Isso mostra também, né, que, de certa forma, a gente tem, isso até para os residentes, né? O paciente com doença localizada, né, ele se beneficia, claro, de tratamento localizado, mas também de tratamento sistêmico. Então, por exemplo, né, você tem hoje o câncer de próstata de alto risco, ele vai fazer radioterapia, vai fazer bloqueio hormonal e agora, pós-ESMO, ainda adiciona uma abiraterona para ele, né? Então, é um doente com doença localizada de alto risco, né? Assim também nós temos a doença sistêmica, oligometastática no caso, que tem estudo, o Stampede, estudo fase 3, grande, robusto, que tem evidência de ganho de sobrevida para o tratamento da doença localizada. Eu acho que é um esquema de radioterapia um pouquinho diferente só, enfim, não temos radionco aqui para comentar, mas você também tem ganho de sobrevida com tratamento de doença localizada numa doença sistêmica, né? E tem estudos em andamento também para a prostatectomia no paciente com doença sistêmica, no caso, oligometastática, né? Que é o estudo Trombone, que é o mais famoso, que está em andamento, né? Eu, particularmente, acho que vai ter benefício, porque o paciente que trata localmente, ele acaba não só tendo ganho de qualidade de vida, mas também, de alguma forma, ganho de sobrevida, porque existe a teoria, né, do sítio tumoral principal enviar metástases e as metástases também enviarem metástases a partir delas, né? Então, se você trata um foco primário, seria a próstata, você diminui a possibilidade de metástases à distância. Isso é uma teoria que se fala. Então, existe um racional sobre isso. Então, esses pacientes com doença metastática eventualmente se beneficiam. E a gente faz isso lá na UERJ, Bruno. A gente tem feito, né? Bacana. Já incorporou na prática, né, a questão da indicação. Bacana. É audacioso, a gente só não consegue fazer tudo, né? Uma Bacana. dúvida até conceitual, porque assim, todos esses critérios, oligometástase, né, crescimento lento, 3 a 5 metástases, não visceral, tudo isso foi baseado em exames convencionais, né? Assim, eu queria saber se há já alguma mudança em relação ao PET, né? Porque muitas vezes o paciente que, tanto nesse Stampede, tem uma revisão sistemática da EAU também que fala isso, desse tratamento com radioterapia, paciente oligometastático, né? Muitas vezes o paciente oligometastático a exames convencionais, mas o exame, por exemplo, PET, ele já não é oligometastático e já está embasado para, enfim, não foi usado o PET, mas fazer o tratamento com... Isso aumenta um pouco o tempo de sobrevida do paciente, né? Então, assim, conceitualmente, com o PET, já mudou alguma coisa? Já tem uma definição? E é isso. Então, Lucas, isso é uma excelente pergunta, tá? Que todo mundo se faz. Eu posso te responder duas coisas, assim, ao meu ver. Não sei se o Bruno vai concordar. Primeiro, o PET veio para ponto. Não dá para você desver uma coisa. Ele está aí. Você vê a melhor, você consegue ver melhor a doença através do PET. E se você tem uma ferramenta diagnóstica melhor, enfim, todo mundo concorda que isso precisa ser usado. Inclusive o PET, eu botei lá no grupo, né? Ele entrou no guideline da NCCN agora de 2022, que eles atualizaram agora, né? O FDA, enfim, o NCCN, no caso, aceitou a presença do PET, ainda que não tenha esses benefícios comprovados, mas como ferramenta diagnóstica é unânime que ele é melhor, né? O que eu acho que vai acontecer é dos próximos estudos incluírem PET, né? Como esse, por exemplo, já é o PET, como o exame convencional, ele é feito só para comparar com o PET, né? Mas eu acho que os próximos nem vai ter exame mais convencional. A cintilografia óssea, eu acho que vai ser encerrado o seu expediente, vai seguir pelo PET,
E daí vai se chegar a novos resultados. De fato, o PET ele não se mostrou ainda como assim, ganho de sobrevida, né? Vamos dizer assim, desfechos, mas você enxerga melhor a doença. Eu sei, mas assim, vamos supor, nesses estudos anteriores, foi indicado já o uso por exemplo, paciente que tem uma doença, um câncer de próstata e óleo metastático, exames convencionais, foi indicado fazer radioterapia porque você teve um ganho de sobrevida. E aí, com PET, possivelmente, na verdade, esse paciente não seria óleo metastático, né? Enfim, e ele, por não ser mais óleo metastático, ele deixaria de ter indicação, sendo que o paciente é o mesmo, só que o exame mudou a classificação dele, entendeu? Só que o tratamento deixaria de ser interessante por causa disso? Isso que é uma dúvida, assim, só... É uma pergunta extremamente válida que, honestamente, eu não tenho resposta, né? Por exemplo, você pega um paciente de câncer de próstata, de alto risco, você pede um PET, aí aparece um linfonodo extrapélvico, você vai deixar de operar? É uma pergunta. Eu acho que ninguém tem essa resposta, entendeu? O fato é que você enxerga melhor a doença e provavelmente você alinha melhor o seu tratamento, né? Então, vamos supor que você faça um paciente, né, que tem negativo aos exames convencionais. Você faz um PET, ele tem uma doença extrapélvica, né, um linfonodo retoperitoneal, por exemplo, né, ou uma metástase óssea no meio da coluna lombar que só foi vista ao PET. É possível que você opere esse paciente, né, porque você já iria operar ele em outras circunstâncias, né? Mas você vai saber que se ele recorrer, você sabe provavelmente de onde é o foco e você vai fazer uma terapia direcionada para aquilo. São perguntas, entendeu, Lucas? São boas perguntas. O fato que assim que eu posso te responder. Não dá para a gente abrir mão de um exame. Semana que vem vai ter o José Leite aqui, né, para falar. Eu acho, assim, ao meu ver, não dá para a gente abrir mão de um exame que vê melhor a doença. Esse é o meu ponto. E temos que saber usar da melhor forma possível essa nova ferramenta de diagnóstico. Essa é a minha opinião. Não sei o que o Bruno tem para dizer. Eu acho que, eu tinha comentado com você que teve um capítulo no Educational Book que fala sobre doença oligometastática, né? Se quiser, depois até eu coloco aí no grupo. E o que eles colocam lá é o seguinte, que a gente, na verdade, vai reclassificar muitos pacientes de recidiva bioquímica para doença oligometastática, né, com o uso do PET-PSMA, e doença oligometastática pelos meios convencionais e doença polimetastática, que você vai acabar reclassificando. Então, a gente vai ter um grupo mais puro mesmo, né? Doença oligometastática pura, verdadeira, né? Ou talvez mais próximo do verdadeiro, né? E talvez o cenário realmente de doença restrita realmente aqueles focos, né? Coisa que talvez a gente não tenha isso hoje quando a gente olha só uma cintilografia óssea com tomografia convencional. Então, acho que a gente vai fazer melhor. Como você falou, não dá para abrir mão, não, do PET-PSMA, não. A gente tem, né, um exame melhor. A gente vai poder perguntar também um bocado para o Zé na semana que vem, aí, tirar bastante dúvida. Até o Lucas deve ser, perguntei para ele também, ver o que ele coloca. Sim, eu escuto uma dúvida aqui para finalizar. Eu escutei demais, ou o professor Damião disse que vai ter um PET aí que vai... Na sessão ele não falou, não? Eu não duvido, não, Litig, eu não duvido. Tem previsão do PET, sim, tem mesmo, Guilherme. Tem do PET, mais um acelerador linear e mais uma ressonância prometida lá para o PUC. Vai ser incrível isso aí, hein? Não duvido, não. Hein? Vai ser bacana, né? Vamos ver se a promessa do Estado vai se cumprir, né? Não duvido. Mas eu acho que é isso. Acho que foi boa reunião. Chegamos às 9 horas, né? Semana que vem, Bruno, o Zé Leite, né, vai falar sobre PET, médico nuclear, na doença, como diagnóstico, né? Ferramenta diagnóstica. Diagnóstica. E na recorrência, não é isso? E alguma coisa de tratamento ele vai falar também. Isso, muito pouco. Acho que vai pincelar um pouco só de tratamento. Acho que maravilha. Acho que a gente atingiu nossos objetivos hoje. Guilherme, quer falar alguma coisa? Podemos finalizar? Tranquilo, professor. Queria agradecer e
Valeu, obrigado aí, valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Até semana que vem, pessoal. Boa noite.